Salve, salve, galerinha do Podpai. Mais um episódio, não é isso, Juliana Brandão? Né? E você tá gostando, Juliana, dos episódios? Eu tô. Deixa saber se o nosso público tá gostando, né? E se você estiver gostando, eu quero que você curta, que você compartilhe, encaminha pros amigos, não é isso? Exatamente. Se inscreve no canal, porque a gente tá aqui no canal do YouTube. Tem gente que vem ver o vídeo, né? Vê o vídeo completo, mas não curte, não compartilha e não se inscreve no canal. E a gente precisa que as pessoas se inscrevam no canal. E o feedback de vocês é interessante, é importante, deixem sugestões, porque a gente está aberto a sugestões, não é isso, Juliana Brandão? Exatamente. E como é um podcast para além da enfermagem, né? Para além do nosso ambiente, da nossa... O diretor, que é a voz de Deus, né? Sussurrou aqui no meu ouvido, Juliana, que quase eu ia iniciar falando do nosso entrevistado de hoje. Não, porque eu que vou falar do entrevistado. Pronto, mas eu vou roubar a sua fala? Jamais, jamais. E aí, mais uma vez, os nossos patrocinadores contribuem para que esse episódio aconteça, que é a Clínica Bilife e a Quality Ambulância. Referência em transporte, referência em fisioterapia, Quality Ambulância e Clínica Bilife. Exatamente. E quem quiser contribuir com o nosso podcast, elevando a sua marca, se associando ao nosso podcast, é só entrar em contato com a nossa assessoria. Quem é a nossa assessoria? Dani Passos. Acertei o nome. O TDAH não tá atacado hoje. E quem é o nosso entrevistado de hoje, Juliana Brandão? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial na gestão pública, né? E aí, para falar um pouquinho sobre isso, a gente tem um convidado especial, já que a gente está, apesar de falar de gestão pública, né? Então a gente ainda está envolvendo aí, traz um pouco da área da saúde, mas abrangendo, porque gestão pública envolve outros setores, né? Então nós vamos trazer uma pessoa que tem expertise gabaritada para falar sobre isso com a gente. Então vamos falar da inteligência artificial, que se discute tanto na área da saúde. A gente já tem aí cirurgias sendo feitas, né? Sendo realizadas com robôs, com robótica, e a inteligência artificial vem sendo utilizada já em diversos espaços. E por que não utilizá-la para melhorar os processos da gestão pública? Então, para isso, a gente tem um convidado especial. Quem é o nosso convidado de hoje? Edson Passos. Bem-vindo, Edson. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. Agradecer mais uma vez a sua presença. Fala um pouquinho aqui para o nosso público. Quem é Edson Passos? Edson Passos é um estudioso, um cara que tem buscado conhecimento, né? Sobretudo nessa área de tecnologia e inovação dos processos da gestão pública. Sou graduado em contabilidade, tenho pós em administração e economia, graduação em tecnologia e mestrado em tecnologia e inovação para a gestão pública, né? Estuda pouca coisa, não é? Eu gosto muito de estudar. Eu acho que o meu hobby é estudar, né? Eu tenho outros, mas o meu hobby é estudar. Isso é muito bom. E como foi que você passou a se dedicar ao estudo? Você é contador, né? Como você falou, a sua formação inicial. Como foi que as tecnologias começaram a chamar mais a sua atenção? Na verdade, minha primeira formação foi técnico agrimensor em 1989. E lá... Sem cálculos, pessoal. E lá, o agrimensor é aquele carinha que fica com um aparelhozinho medindo ruas, etc., alocando estacas para construção de prédio. Ele trabalha com desenvolvimento de cidades e tinha muito cálculo. E naquela época, os colegas faziam aquilo na mão. E eu tinha um professor que ele tinha uma calculadora, que ele fazia tudo na calculadora. Então eu me juntei com ele. E aí nós tínhamos que pagar muitas horas no campo, que era na EMARC, então era escola de agrimensura. Então você tinha que pagar 400 horas práticas. E aí o serviço que tinha lá era capina, poda, essas coisas, mas eu nunca gostei muito dessa área de campo. Então eu vi com ele, eu falei, eu não posso fazer o trabalho para você e você me dá as horas? Ele falou, se você conseguir fazer o que eu faço, pode. Aí ele me deu os materiais de estudo. Eu comecei a estudar, com 3 meses eu já estava programando na calculadora dele. E de lá para cá paguei minhas 400 horas só desenvolvendo isso. Então foi daí que surgiu esses primeiros passos, eu com 19, 20 anos, pouco tempo atrás, que surgiu essa aptidão para tentar não só conciliar a tecnologia à gestão pública, uma área específica, é ver a tecnologia como uma ferramenta de transformação e inovação de processos, né? E a gente, no decorrer do nosso papo, a gente vai ver que a gente pode aplicar
Hoje em dia, e não só hoje, há muito tempo atrás, a gente já aplicava tecnologia em tudo. Hoje é que surgiu, tecnologia em termos de inteligência artificial, mas em 1970, um projeto nos Estados Unidos, que a gente chama DARC, ele já trabalhava com uma modalidade de inteligência artificial, que é essa que eu trabalho até hoje. Então, é um negócio que emanece de 40, 50 anos atrás. Mas hoje é que veio, né? Como tudo vem se aprimorando ao longo do tempo, então novas tecnologias foram surgindo, e aí veio machine learning, aprendizado neural e uma série de outras coisas. Mas essa área específica que eu atuo, que nós vamos falar hoje, que é sistemas especialistas, ela já vem desde 1970. Muito bem, você viu? E desse DF, tô com medo dessa entrevista hoje. Minha filha, a gente precisa até roteirizar, né? A gente é muita gente, mas a gente precisa roteirizar. Não, e aí vocês vejam uma coisa que a Edson traz, que é bem interessante, é a questão das pessoas, né? Ele viu uma oportunidade com o professor, despertou nele o interesse, ele já viu que era aquela área que ele gostava, e ele já procurou, já fez essa busca, daquilo que a gente sempre volta a falar, né? As pessoas com as quais você convive, né? De como você busca, o interesse que você tem de realmente fazer essa busca direcionada para aquilo que você gosta de trabalhar, né? Então você já traz um pouco disso também. Antes de começar a conversar aqui, a gravar, a gente estava falando também sobre o aprendizado da inteligência artificial com o humano, não é? Porque todo mundo está falando muito de inteligência artificial, como se a inteligência artificial fosse resolver todos os problemas sozinha, mas precisa muito do material humano, precisa da pessoa. Sim, né? Você chegou a falar assim, não, mas se você não souber e você ensinar errado, a inteligência artificial vai aprender errado e vai te dar resultados errados. Fala um pouquinho também disso, para a gente dar essa relação. Tranquilo. Antes disso, eu só queria complementar aquilo que você disse. Eu tenho acompanhado o programa de vocês e as mensagens que vocês deixam são muito interessantes, né? Quando você falou, observar o comportamento das pessoas, porque hoje em dia está tudo muito focado com esse negócio de mídia, tudo está muito focado em procurar defeitos, falhas para divulgar e obter créditos com isso, né? Então, a gente precisa mudar um pouco essa filosofia e focar nas coisas boas. O que aquele ser humano ali tem para contribuir, não é isso? Para que eu possa promover o bem-estar da minha família e da sociedade como um todo. Então, é um aspecto interessante e eu espero que vocês continuem mantendo essa linha de pensamento aqui para motivar cada vez mais pessoas, né? Oh, meu Deus, você não se sinta, viu, meu amigo? Porque primeiro, ele tá vendo os episódios. Sim. Porque Edson eu conheço, viu, minha gente? De alguns anos. De alguns poucos anos, porque somos todos jovens. Ele fez questão de falar isso, que quando ele tinha 19, 20 anos, pouca coisa. Né? E Edson fazer um elogio desse, meu filho, é de um peso. Se vocês não estão vendo os nossos episódios, eu sugiro que vocês voltem lá em maratona. Tá, mas voltando aqui só para... vamos voltar para a pergunta, né? Né? Então, como eu disse, vem desde 1970. E como é que tecnologia funciona? A tecnologia funciona de uma maneira muito simples. Ela trabalha com códigos binários, que é 0 ou 1. Não é isso? Então você parametriza respostas automáticas e você vai dando bônus. Acertou é 1, errou é 0. Essa é a codificação básica da tecnologia. A gente não trabalha com nada mais do que isso, né? Então tá. Só que a partir de determinado momento, que é aí que entra a machine learning, linguagens neurais e outras coisas, surgiu um novo paradoxo, que é a lógica quântica. Porque percebam comigo, se você acertar, eu te dou 1. Se você errar, eu te dou 0. Beleza? Mas se em termos de acerto você conseguir 0,9999, uma dízima periódica infinita, tendendo ao infinito, você merece 0? Não é 1. Mas se para você está certo é 1 e você obteu 0,999, você ganha 0. Então, a partir daí, a lógica quântica, ela começa, porque em lógica, só resumindo, é assim, não existe o talvez, é certo ou errado, não existe o talvez, mas agora a lógica quântica, ela vem desmistificar isso. Não, isso pode existir o talvez sim, pode existir o talvez, ou pelo menos medir o quanto certo ou quanto errado você está. E que é muito pela ótica humana. Exatamente, por isso que a gente fala das linguagens, dos aprendizados cognitivos e das linguagens neurais. Mas basicamente, assim, vou falar numa linguagem bem simples, porque não dá para complicar, né? Se tiver algum especialista assistindo, vai falar, não funciona assim, gente, eu estou tentando falar aqui de uma maneira que o público, né, que é muito heterogêneo aqui, possa alcançar, né? Não vai entrar aqui em termos técnicos. A começar pelos apresentadores.
Então, e como é que funciona? Como é que funciona a linguagem neural, já partindo um pouco para a área de administração pública? Nós temos leis e instrumentos que regem a administração pública, certo? Sim. Então, o que eu vou fazer com essa máquina? Né? O que eu vou fazer com essa máquina? Eu vou ensinar, a gente fala que vai treinar o robô. Eu vou ensinar o robô para quando se deparar com determinada situação, ele verifique que aquela situação se enquadra em determinado termo e apresente soluções específicas baseadas naquele código, naquela orientação que eu passei para ele, né? Então a gente vai treinando o robô cada vez mais para que ele entenda isso. Vou dar um exemplo assim, bem básico. No início, nós gastávamos 15 dias para analisar um balanço público, lá em auditoria, né? A análise de balanço público é realmente uma coisa, uma análise complexa que um nicho muito seleto de auditores consegue fazer a análise de balanço, sobretudo se for avançada, tá? Aí eu comecei a pensar nisso, eu falei, mas é um trabalho mecânico e eu não consigo me adequar, eu tenho um problema grave com repetição, entendeu? Se você não me oferece desafio, eu começo a ficar frustrado e não... Aí eu falava, poxa, tem tanta coisa que a gente pode avançar nisso e eu fico me prendendo a fazer cálculo. E aí eu comecei a desenvolver fórmulas que, ainda lá no Excel, isso em 2010, 2009, no Excel, que supriam essas necessidades e com uma vantagem, né? Não tinha um risco humano de hoje eu tô mal-humorado, não estou sem vontade de fazer, não dou atenção àquele projeto. Opa, eu li aqui 69, eu coloquei 96, né? Que existe esse problema que a gente tem com o número 9 na frente de outros algarismos. Então, esses problemas foram sendo mitigados. Isso lá no Excel ainda. Aí a gente modelou um primeiro projeto em cima disso. E a partir daí a gente vem evoluindo, porque a gente conseguiu identificar que a máquina, não é que a máquina consegue aprender, né? Eu falo aquilo é bonito, ela olha assim, tanto que até o surgimento da lógica quântica, era assim, se eu disser que é bonito, se eu mostrar uma coisa feia para ela e disser que é bonito, ela vai dizer que é bonito. Ela não tem a sensibilidade humana. E a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco do sistema especialista. Então, basicamente é isso. A gente treina o robô para que ele processe informações e trabalhe de acordo com modulações, digamos assim, modulações que a gente exerce no dia a dia. No dia a dia, quer seja no aprendizado de máquina, quer seja... Quanto mais eu alimento o ChatGPT, o ChatGPT ele tem por trás dele o machine learning, a depender das perguntas que você vai fazendo, que ele tem dificuldade. Quando você faz uma pergunta que ele não sabe te responder, aí ele fala assim, geralmente ele coloca, infelizmente eu não tenho, tanto ele como o Gemini, como o Copilot, eles dão essas respostas. E automaticamente isso já vai para um servidor, para quê? Para depois os analistas fazerem a triagem. Vem cá, essa pergunta é relevante? Se essa pergunta é relevante, vamos treinar ele. E é esse o aprendizado de máquina que a gente fala. Não é que eu falei lá, não, me fale aí sobre determinado assunto e ela vai lá e... Não, então eu vou estudar sobre determinado assunto. Não, ela não vai estudar sobre determinado assunto. Quem programa a máquina instrui ela a aprender aquele determinado assunto. Basicamente... É assim que funciona o aprendizado de máquina e toda a estrutura da inteligência artificial. A gente tem um roteiro, né? Sim. Porque vocês já perceberam que o nosso entrevistado de hoje sabe muito, né, de inteligência artificial. Não, tá ótimo. Eu tô aqui, só aprendendo. E aí, trazendo bem para a gestão pública, como é que você avalia as dificuldades? Quais as dificuldades, né? Você já trabalhou com a parte de gestão pública durante muito tempo como contador. E o que é que você avalia como principal dificuldade para os gestores públicos na administração pública? Nesse período que você trabalha, como é que você... Só resumindo um pouquinho, até para a gente entender o conceito de administração pública, o Estado ou a administração pública, o governo, cada um tem uma filosofia e aqui a gente não vai entrar, tem uma teoria, a gente não vai entrar nesses conceitos específicos agora, mas o Estado como gestor dos direitos de todos surge desde os primórdios lá, né? Quando o primeiro intelecto começa a aflorar no ser humano, não é isso? Que diante daqueles conflitos falou, não, peraí, a gente precisa de um chefe aqui, porque senão
Não, pô, o cara tá puxando o cabelo da mulher errado. Essa mulher aí era minha, pô, você tá puxando o cabelo da mulher. Então precisou daquilo, né? Então o Estado surge naquele momento o quê? Para administrar os interesses da coletividade. E isso, trazendo para os dias de hoje, nada mudou. O Estado surge para administrar os interesses da coletividade. Naquele tempo os interesses eram mínimos. Hoje os interesses são, digamos assim, infinitos. E vou exemplificar assim. E vou exemplificar aqui. Por exemplo, quem mora na periferia quer o quê? Abastecimento de água, quer um calçamento, etc. Energia elétrica. Quem mora num bairro mais sofisticado quer o quê? Quer segurança, quer uma quadra de tênis, quer o quê? Quer uma pista praça. De skate, uma praça, não é isso? Então tá. Aí como ponderar isso? Se todos contribuem, não é isso? Se todos contribuem com a carga, que hoje é quase 37% total do nosso PIB. Então, como é que funciona isso? Quem eu beneficio e quem eu deixo de... O que é mais importante? É o hospital ou é a quadra? Depende do ponto de vista. Para mim, infelizmente, o ser humano é dotado dessa natureza. Para mim, o mais importante é a minha demanda premente, não é a demanda do outro. Porque se assim não fosse, hoje em dia existiria distribuição de renda igualitária para todo mundo, né? Poxa, eu ganho 1 milhão e tenho um relógio de 1 milhão e tem um rapazinho ali que não tem o leite para comprar para o filho dele, então toma aqui esse relógio, comprar tudo de leite e distribui para todo mundo que precisa de uma lata de leite hoje. Não funciona assim, não é isso? Sim. E o Estado de Direito, representado por uma instrução e um normativo legal, e o direito, ele acolhe a norma, ele não dá em tese, ele não deveria privilegiar nem A ou B, ele deveria seguir o rito sumário, o rito ordinário da lei. E isso não acontece. Então, o que a gente se depara aí? A gente se depara que a gente tem inúmeras demandas de inúmeras naturezas e a gente tem recursos escassos, né? Que é o dinheiro, que são os fatores de produção, que a gente fala que é a área para plantar. Ah, não, preciso de muito arroz e muito feijão, né? Por que os outros países exportam? Porque a área é pequena, ele não tem como produzir arroz e feijão para todo mundo, né? Então eu tenho recursos escassos e eu digo recursos de toda a natureza, desde fatores de produção até recursos intelectuais para promover desenvolvimento. Então, resumindo, o grande desafio da administração pública hoje é conseguir equiparar demanda, que são as necessidades da sociedade, com os recursos e promover o que é a efetividade. E o que é efetividade? Porque a gente fala muito de eficácia e eficiência, mas a gente tem que focar, hoje na gestão pública moderna, em conceito mundial, a gente tem que focar na efetividade, que é o quê? O resultado que chega lá na ponta. Você está entendendo? Porque eu gosto de dar exemplos para que todo mundo possa alcançar. Vamos lá. Tem um exemplo clássico que a gente dá no procedimento de auditoria, que a gente fala assim, o cidadão ele fez uma licitação para comprar agenda para alunos, e ele tem 100 alunos. Ele realizou uma licitação e comprou 1.000 agendas, ele só tem 100 alunos, a agenda anual, beleza? Teve eficácia? Teve, que ele atingiu o objetivo dele. Teve eficiência? Teve. Ele comprou a agenda que custa R$50, ele comprou R$1 cada um. Mas teve efetividade? E as 900 agendas que vão ficar lá, que vão ser desperdiçadas? De vez em quando você vê aí jogando o livro fora, jogando o medicamento fora. Então não tem efetividade. E o que é essa efetividade? Na administração privada é o lucro que todo mundo busca, é o lucro financeiro. Na administração pública, isso é o lucro social, é o resultado, é o que chega lá na ponta. Né? E a gente tem um problema sério com isso, porque as ideias elas são pensadas em âmbito federal, ou seja, lá em cima. Eu digo isso porque eu passei muito tempo no Ministério das Cidades. Então, lá o pensamento, eu fui para o Ministério das Cidades, mas eu saí de Ilhéus. Eu não nasci lá em Brasília, eu não nasci em Berço de Ouro. Então, e além disso, eu cuidei de prefeituras aí de municípios com 4, 5 mil habitantes, então eu sei as necessidades prementes. E eu ficava lá olhando e falava, mas peraí, essa política não vai funcionar lá, por quê? Porque lá na ponta nós não temos estrutura, nem temos capacitação intelectual para tocar esse projeto à frente. Então é por isso que não dá certo. Então o grande desafio hoje da administração pública é isso, é administrar demanda, recursos e a efetividade. A minha pergunta seria essa, o que seria essa efetividade na gestão, mas como surgiu o IEGM? IEGM, o que seria o IEGM? O IGM é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Ele surgiu há alguns anos lá em São Paulo.
E é justamente isso. Olha só como é interessante, né? E é por isso que a gente sempre fala para os eleitores, para a sociedade em geral, participe das audiências públicas, participe das prestações de contas, cobrem do seu gestor, cobrem do seu conselho, cobre do seu representante de bairro e etc. Como é que surgiu isso? Dentro da administração pública tem um programa que é o PPA, que ele aborda 4 anos, e que ele apresenta metas de longo prazo, certo? Aí tá, você faz, por exemplo, quem vai assumir agora o ano seguinte, vai pegar um pedacinho do PPA de outro, mas ele já vai vai elaborar um PPA e submeter ao legislativo para quê? Para que daqui a um ano, após o primeiro ano de mandato dele, ele possa executar a atividade dele, né? Mas por que ele tem que pegar uma parte do outro? Para que ele não abandone tudo que o outro já tinha feito e dê um corte nisso, beleza? Desse PPA, ele pega um ano, elabora uma LDO, que são as diretrizes, onde ele vai avaliar o que ele tem de recursos, como está o ambiente macroeconômico mundial, para ver se aqueles projetos que ele tende a elaborar têm condições de acontecer realmente. E aí ele elabora uma lei orçamentária, onde ele compara as ações que ele tirou de lá com o que ele tem. Com o que ele tem de recurso. O índice de efetividade, ele pega ao final de tudo, ao final não, que na verdade ele vem monitorando por meio dos tribunais de contas, mês a mês. Mas ao final ele consolida esse veio. Vem cá, você disse que ia construir esse ano 15 creches. Quantas creches você construiu aqui, né? Do que você pegou lá do PPA. Opa, você disse aqui que ia dar um aumento para o servidor público de 1%. Você deu esse aumento? Você disse que ia construir 15 UPAs. Você construiu as 15 UPAs? Não é isso? Então, o índice de efetividade, ele avalia o seu resultado da gestão. Ele pega o que você prometeu, em linguagem simples, o que você prometeu na sua plataforma política, na sua plataforma de campanha, e vai verificar ano a ano se você está cumprindo aquilo. Entendeu? Então, ele pega o seu planejamento, avalia e também avalia, por exemplo, você vai construir 15 UPAs com X recursos. Ele também faz essa avaliação do orçamento que você tinha previsto e do orçamento que você utilizou. Contexto macro. E aí, com base nisso, ele vai ponderando. Ele vai ponderando que você tem A, que é extremamente efetivo, e aí vem B, que é médio, aí vem B menos, né? Aí vem C, C menos, C mais, e aí ele vai ajustando isso, vai graduando o seu estágio de gestão dentro disso. E envolve o quê? Envolve saúde, envolve educação, envolve meio ambiente, envolve cidades. Cidades, quando ele fala, é o bem-estar do cidadão, né? Cidades, envolve a tecnologia, envolve planejamento, né? Que é o principal, que é a mola propulsora de toda a gestão, é o planejamento, né? E tem um detalhe muito importante nisso, né? E desse projeto que a gente fez lá junto à UNB, dos 417 municípios analisados, 396 estão com baixa efetividade no planejamento. Se você planeja mal seu orçamento financeiro em casa, como é que você vai atender as demandas da sua família? Se você não planeja, você está entendendo? Então é basicamente nesse sentido. Esse índice, Edson, ele tem contribuído de que maneira para os gestores melhorarem e aprimorarem a gestão pública? Aí que está a grande questão. Aí que nem tudo são flores, né? Tudo é com muito trabalho, né? Pelo menos nesse planeta que nós ainda habitamos, tudo é feito com muito trabalho. E lá a gente discorre sobre isso no nosso trabalho lá, que os tribunais de contas estão de parabéns. É uma ferramenta excelente, mas uma ferramenta de monitoramento. E o município precisa de uma ferramenta do quê? De assessoramento. Ele precisa de uma ferramenta que mostre a ele cotidianamente de que forma esses índices estão sendo avaliados dentro da própria gestão. Para quê? Para que naquela gestão séria exista o quê? Um reposicionamento, uma tomada de decisão para o quê? Para corrigir esses problemas que a gente está vendo aqui em tempo real. Isso, né? que eu ia perguntar. Então, isso não ele acontece. É monitorado mensalmente. Isso, por meio das prestações de contas mensais. Pronto. E aí o gestor deveria, né, pegar esse índice, que é o que você falou agora, só para deixar claro, ele deveria pegar esse índice como um norteador para que ele avaliasse já o planejamento que ele fez
e já fosse fazendo ajuste, né? Já que a gente sempre fala que o planejamento ele não é estático. Ele fez o planejamento anual, fez o planejamento, né, de médio e longo prazo, mas a avaliação, esse monitoramento já serve de subsídio para ele fazer os ajustes necessários e ter esse alcance. E só para eu entender, para ver se a linha de raciocínio é justamente essa. Hipoteticamente, vamos supor que a prefeitura ou o estado ele pensou em abrir um hospital pediátrico, né? Essa estava dentro do plano, né? Essa informação, um exemplo, eram para ser atendidos naquele hospital 150 crianças, são atendidas 10. Não existe uma efetividade. Essas informações, elas cruzam? Cruzam, correto. Né? Porque às vezes a gente acaba percebendo que a gestão pública abre muitos serviços, mas abre muitas instituições, mas o serviço às vezes não é prestado. Então essa efetividade ela tem que casar nesse sentido, da assistência propriamente do resultado. Como é que eu meço a efetividade? Né? A partir do momento, em tese, que eu fiz um programa de governo bom, que em tese foi aprovado no legislativo por pessoas que têm o conhecimento técnico necessário para avaliar aquilo. Então o projeto é bom, pessoas com a necessária qualificação analisaram e aprovaram. Então agora vamos partir para a execução e avaliar o resultado. Qual é o resultado, sinteticamente falando? Porque existem outros fatores que a gente pondera, mas qual é o resultado? É ver se, pelo menos, as 150 crianças que eu falei que seriam atendidas mensalmente estão sendo atendidas. Ou se, daquele hospital, dessa instituição que você está falando, eu uso uma sala e tem lá 10 salas fechadas, um monte de equipamento lá comprado, passando por um estado de obsolescência porque não tem mão de obra qualificada, não tem estrutura, ou no projeto de realização daquele empreendimento não foi calculado a carga necessária para comportar aquele equipamento, que isso acontece muito, ou em muitos casos, como a gente vê, o equipamento, o prédio ficou pronto e esqueceram de deixar uma porta para o equipamento entrar e depois o prédio pronto, na inauguração a máquina chega e ele não passa na porta, tudo isso a gente verifica. Então, na verdade, deixa de ser um plano de governo, né? Deixa de ser deixa de se produzir um plano de governo fantasioso que chame muita atenção para realmente mostrar a necessidade da utilização dos indicadores que vão trazer a necessidade ou não de você abrir aquele hospital pediátrico naquele local, porque o pensamento tem que ser anterior a quando você diz assim, eu avaliei que eu estou abrindo um hospital para 150 pessoas. Eu sempre falo assim, nas discussões, principalmente nas discussões políticas, né? A gente teve recentemente as eleições, e nas discussões eleitorais, né, nos debates, a gente vê muitas pessoas falarem assim, pegou a verba da cultura, ao invés de fazer a festa X, deveria ter feito X hospitais, não é? Porque isso acaba tendo, chegando às pessoas, né, de uma maneira mais simples, mas assim, fala assim, a verba que vem para a cultura é a verba da cultura. A verba que vem para a saúde é a verba da saúde, né? Então, é trazer realmente essa clareza também de que o que vem para determinado ministério, o que vem para determinada secretaria, é para ser utilizada naquela secretaria, não é? E que o que precisa, na verdade, é um planejamento prévio com o uso de indicadores. E com a validação da população. Exato. E a questão da população, que eu acho muito frágil, é o desconhecimento dessas ferramentas, e eu não falo nem das ferramentas em si, porque se a gente discutir aqui, tem muitos profissionais que trabalham na administração pública e que desconhecem certas ferramentas. Tem políticos que estavam discutindo e pleiteando cargos que desconhecem. E aí a gente vem com a inteligência artificial, né, como uma ferramenta estratégica para que você não precisa ser o expert, né? Mas a inteligência artificial entra nesse processo de te ajudar no planejamento. E quais seriam os desafios dessa inteligência se a gente for avaliar que, pelo que você trouxe, não falando da inteligência quântica? Da lógica quântica. Da lógica quântica. Porque se a gente for para a lógica primária, seria o que é certo e o que é errado, o que está me apresentando de índice e o que não está me apresentando. Se aquela prefeitura, se o Estado não está me apresentando o índice favorável e a efetividade, consequentemente a inteligência artificial ela vai entender que os números não correspondem para o que foi prometido. E aí como que essa inteligência artificial ela vai interpretar esses dados? Então, para isso que tem esse barema de A para alta efetividade e o C para baixa efetividade. Para você ter uma ideia, dos 417 municípios baianos, 3 apenas têm
13 tem alta efetividade. Agora eu não me recordo quais. Deixa pra lá. Não é bom a gente falar. Deixa pra lá. Por favor, para não fragilizar. 3% tem alta efetividade. 71% tem baixa efetividade, ou seja, 300 municípios da Bahia dos 417 estão com baixa efetividade, sobretudo em planejamento. Mas só retomando um ponto importante que você falou dessas verbas e até para deixar mais claro para quem tem algum tipo de dúvida, dentro das normas de transferências constitucionais, né, e da própria lei de responsabilidade fiscal, isso falando transferências governamentais, porque tem as estaduais também. Como é que funciona? Vocês têm as transferências constitucionais e legais, né, que são feitos por meio de dispositivos, né, aprovados no Congresso, no Senado e tal, e você tem as transferências voluntárias, transferências legais, para a gente exemplificar, saúde, educação, beleza? Como é que é? Farmácia do povo, não tem essas paradas todas aí? Então, transporte lá, o PENAI para alimentação, essas aí são verbas, transferências legais constitucionais, independente da sua gestão, você vai receber de acordo com a quantidade de habitantes que você tem no seu município. Transferências voluntárias, essa é para festa, para construção de quadra, para uma série de outras coisas que você tem dentro de cada ministério, programas para que esses recursos cheguem até a ponta, né? E como é que funcionava isso até muito tempo atrás? Não, você pedia, você me comprovava minimamente que você tinha requisitos para atender aquilo, o dinheiro chegava, só que não estava funcionando. Eu me lembro que eu estava lá participando de uma reunião lá dentro do Ministério da Cidade, e você sabe que eu sou meio Caxias, né? Eu apertava muito a auditoria. Um belo dia eu estou numa reunião lá, aí falaram, olha, a sua região lá devolveu o dinheiro de 10 UPAs e 3 escolas federais, porque eles pediram, mas não encontraram terreno para fazer. Como é que pode o cara pedir dinheiro se não tem o terreno para fazer? Então, é agora que entra o índice de efetividade, porque aí a gente começa a avaliar. O planejamento dele tá legal? Tá. O planejamento dele para a área de educação tá ótimo? Tá excelente. Opa, então isso aqui é um potencial candidato a receber mais transferências para maximizar ainda mais, né? Erradicar analfabetismo, uma série de coisas. Mas se o planejamento tá ruim, seu índice de educação tá muito baixo, os outros índices estão muito baixos. Espera aí, será que é interessante agora eu engessar capital aqui numa obra que não vai acontecer? O recurso vai ficar preso lá 3 anos e ele vai me devolver a juros de poupança depois, sendo que a gente pode beneficiar? Então é aí que começa a entrar o índice de efetividade. Tá conseguindo alcançar? Então é um novo patamar agora. Peraí, tá? Você pleiteou alguma coisa, tá? Você quer fazer um mestrado, mas você atende os mínimos requisitos para o mestrado? Você quer construir uma escola? Peraí, você tem a área? Me mostre aí a certidão de posse ou de desapropriação, não é isso? Me mostre aí que você tem um quadro de professores que vai poder preencher, ou que você tem dotação orçamentária para contratar, e não só contratar, que aí passa a ser exatamente, para manter isso, porque é uma despesa continuada. Você tem? Peraí, se você não tem, então você melhore sua arrecadação, ou você reduza seus custos e volta o ano que vem, porque o programa está aqui te esperando de portas abertas. Agora você vai ter que se habilitar nesse processo. Não é e isso? aí entram as questões políticas, né? Sim. Políticas no sentido de relações, não é? Porque o que acontece muitas vezes é justamente você percebe que você falou de mais de 300 municípios que não têm um índice de efetividade positivo e que continuam recebendo verbas para outras questões que não as questões de necessidades básicas da população, né? E aí você trouxe uma coisa bem interessante também, Edson. Eu sempre falo, eu discutia muito isso com o Jefferson, aqui precisa ampliar um hospital, aqui precisa trazer X escolas, precisa abrir UPA, em todo município tem que ter uma UPA em cada... Vou dar o exemplo daqui da nossa cidade, a gente trabalha com módulos, né? Módulos de saúde. Não, todo módulo aqui tem que ter uma UPA. Então, às vezes, os candidatos vão para uns debates e... Não, eu vou abrir uma UPA em cada módulo. E a população, por não compreender alguns processos de base, né? Acaba... ele vai abrir. E aí eu sempre falo, a questão, gente, não é abrir.
A construção para o governo é o de menos. A questão realmente é você conseguir manter, porque você precisa de recursos humanos, você precisa de insumos, de medicamentos, né? Então, como é que você vai manter esse custo? Você vai conseguir manter esse custo, né? É realmente necessário abrir em todos os módulos essa UPA? O que é que precisa ser trabalhado? Precisa ser trabalhado a atenção primária, que já tem? Então, assim, é realmente trazer para análise esses dados, né? E aí eu volto e puxo a questão do que você traz, assim, da inteligência artificial, facilitando esse processo que a gente percebe que tem muitas pessoas que estão envolvidas, mas que elas não dominam essa avaliação. Júlia, e vai muito além dessas questões, porque assim, quando a gente pensa em abrir um serviço, da importância do gestor perceber qual é o potencial intelectual daquela região em específico. Eu digo isso muito pela pediatria e neonatologia. A gente vem numa crescente de abertura de hospitais pediátricos, UTIs NEO e UTI PED. E a gente tem uma diminuição da inserção de médicos querendo pediatria e neonatologia. Consequentemente, a gente tem instituições. O serviço está lá, mas a gente não tem neonatologia e pediatria sendo oferecido. A gestão deveria pensar no processo de atrair esses profissionais ou para entrar na pediatria e na neonatologia ou realmente trazer gente de outros estados. E aí a gente tem uma dificuldade, às vezes, serviço sendo fechado porque não tem neonatologista. Então é uma dificuldade hoje da efetividade mesmo, de você perceber a efetividade na ponta. Aí a gente volta para o planejamento, né? Da questão orçamentária. Olha só, eu vou retomar a minha primeira frase quando vocês perguntaram sobre o problema da gestão pública, porque eu falei que era o quê? Demanda, recurso e efetividade, né? Tá. Vamos pensar no mundo ideal que o Jefferson projetou tudo, a lei, tarará, 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 e teve efetividade aqui, correto? Ele vai ter 100% de efetividade? Você acha que você vai ter? Você não vai ter não, sabe por quê? Porque o que eu falei, que as demandas, vamos pensar lá na pirâmide de Maslow, né? Que a gente estuda lá, a pirâmide de Maslow vai desde as necessidades básicas até a satisfação do meu ego, não é isso? Maslow não fala isso? Pois é, quando você colocar lá o seu hospital lá com atendimento top, tarará, 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 aí o cara vai falar assim: poxa, mas abre 10 horas, eu só posso ir 8 horas, já não está atendendo um. Aí o outro vai falar: pô, mas tem cardiologista lá, mas não tem para criança. Ah, não tem um geriatra aqui. Ah, não, cara, a gente vai lá, só tem 10 fichas, você está entendendo? Então as necessidades humanas são infinitas. Então é por isso que o planejamento e a efetividade são tão importantes, porque a gente não pode errar. A gente não pode errar porque é aquele negócio de matar um leão por dia. Quanto mais você oferecer, mais demanda você vai ter. Então, seu grau de excelência sonhado de efetividade aqui, esqueça, você não vai conseguir nunca. Você não consegue em casa, no seu lar, junto com os seus ali que você convive. Quanto mais você dá, mais vão querendo. Aí você dá um PlayStation pro seu menino, 4. Aí o cara vai lá e me lança o PlayStation 5 amanhã. Pode perceber, com uma semana, pô, meu pai, tá travando aqui, cara, esse negócio aqui, o jogo tá travando, não tem alguma coisa, tá desligando sozinho, não é isso? Então, cara, e aí vai para outro caminho também que você não pode avançar muito, por quê? Porque é aquele tal negócio, promoção do carro, pague lá em 72 vezes, não é isso? Vai mudando o ano, 72 vezes o modelo antigo, 72 vezes de R$400. Poxa, se eu apertar aqui, se eu fizer umas horas extras, eu tenho uns R$400. Pô, mas é só os R$400? Pô, IPVA, gasolina, manutenção, seguro e etc. A mesma coisa, é um projeto de desenvolvimento desses, né? De construção de uma creche, de um hospital, qualquer despesa continuada, né? Porque o fácil de receber o dinheiro do governo é tranquilo, desde que você tenha uma administração organizada. Mas e para você manter essas instituições? Você tem como obter recursos para manter aquilo? Porque o Estado ele vai te dar o prédio, ou o seu pai rico vai te dar o carro, mas ele vai dizer: toma, teu carro está aqui. Agora aí, meu pai, eu quero uma Ferrari. Você quer uma Ferrari? Beleza, você sabe dirigir e tal, tá aqui a Ferrari. Agora aí vai pagar o seguro da Ferrari. 150 mil por ano de seguro. Você tem uns 150 mil para manter? Então vai lá para o hospital. Lá você vai ter como colocar o geriatra, como colocar. Então são todas essas e sem contar os impactos dentro daquele nicho onde aquele empreendimento, vamos dizer assim, não é isso? Onde aquele equipamento, vamos chamar assim, está sendo construído, porque você vai ter que revitalizar vias, porque você vai ter um acesso maior e uma série de outras coisas, entendeu? Então, por isso que o planejamento tem que ser levado a fundo nesses casos, porque é extremamente importante.
Eu sei que é um pouco complexo, mas eu estou tentando... Não, mas você Não, tá muito claro, tá Eu muito, tô tentando muito simplificar claro. um Não, pouco. você trazendo Os os exemplos. exemplos, a gente vai captando, né, vai associando de maneira muito mais fácil. Como é que a inteligência artificial pode avaliar esses cenários e fazer essa previsão? Como é que funciona isso? Então, eu vou falar um pouquinho do Audita 3, que é um sistema que a gente já teve, foi submetido agora. O Audita 3, só para resumir um pouquinho, é um sistema de auditoria e monitoramento da gestão pública. Ele não analisa o índice de efetividade. Ele até pode analisar, mas ele não analisa. O foco dele, quando o Audita 3 surgiu, ele surgiu mais ou menos pensando na lógica quântica. Eu não quero um sistema de auditoria que só analise gestão pública. O Audita 3, ele analisa desde uma barbearia até um lançamento de foguete. Para se realizar a auditoria, o que precisa? Você precisa ter o fato e a norma que o regulamenta. Sim. Então tá, se você tem o fato, que é a construção de um foguete, e você tem uma norma, as normas da NASA que disciplinam a criação de um foguete, né? O projeto de um foguete, ou se você tem uma barbearia e lá você tem as normas dos barbeiros, dos procedimentos de higienização e tudo, você pode aplicar audito. Tanto que o audito serve tanto para a instituição pública quanto privada. Esse Audita 3 é um Software. software pago ou ele é disponibilizado pelo governo? Então, não, até então, porque a propriedade intelectual é minha, até então ele estava até o mestrado, ele estava como acesso livre para instituições públicas. A gente liberava o acesso. A gente está com o dono. Pois é, a gente acessa, a gente realizava, né, um termo de cessão gratuita, era publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do município, para assegurar a Sim. propriedade intelectual e tal, porque a gente sabe que hoje em dia existem essas mazelas, né? Então Sim. é um investimento muito caro, não dá para a gente colocar na mão de qualquer um, o cara vai lá, duplica. Tudo bem que depois a gente vai poder entrar na justiça e tudo, mas se a gente É um desgaste. Então, até 2024, né, dezembro de 2024, ainda era por termo de sessão gratuita. A partir de 1º de janeiro de 2025, a UNB, por meio do Departamento de Contabilidade lá, o professor Dr. Marilson Dantas assumiu, né, a startup dele assumiu, e agora é ele que vai cuidar dessa parte. Então, o Audita hoje, de que forma ele trabalha? Ele trabalha justamente pensando na efetividade dessa gestão. Ele trata o que? O fluxo PDCA que eu vou trabalhar aqui, que é o quê? Planejar, executar, controlar e monitorar. É aquele ciclo que você falou. O Audita trabalha daquela forma. Você começa lá, você lança seu planejamento, não é isso? Planejamento para auditoria, onde lá você vai traçar os seus escopos. Não, eu quero auditar saúde, eu quero auditar educação, eu quero auditar meio ambiente, eu quero auditar cidades e tal. Você elabora os escopos com base na legislação daquele tribunal, ou do estado, ou do município, lei orgânica, etc. E a partir daí você aplica ele. Pronto. E ele vai lá em tempo real, veja bem como é interessante, né? Em tempo real, você vai recebendo feedbacks dele, inclusive no seu e-mail. Lá, quando a gente cria o programa de auditoria, eu informo quem participa, quem é o auditor. O auditor é Edson. Quem é a coordenadora do projeto é Júlia. E quem é o auditado? O auditado é Jefferson. Então, aí estabelece-se os prazos, faltando 5 dias ou 10 dias, você parametriza, começa a apitar lá. Olha, sua fase está sendo encerrada e você não apresentou os devidos relatórios. Então, você não pode dizer que você foi pego de calça curta e não, porque você está sendo monitorado e tudo fica registrado lá da plataforma. Só que o audita, ele ainda tem um probleminha que agora que a gente está corrigindo. Qual é? É a participação do ser humano no processo. É a participação do ser humano no processo, que era o ser humano que inseria essas informações. E lembra que eu falei do número 9? Eu não sei se é 97 ou se é 79. Aí está surgindo agora o Athena. O Athena, a partir de abril de 2025, o Athena... O Audita vai continuar trabalhando, só que surge o Athena. O que é o Athena agora? Você me gera um documento que a gente chama de balancete de verificação da administração pública. É onde tudo que ele fez em termos da gestão está ali dentro. Você gera ele em CSV, em PDF, em XLS, em qualquer dessas linguagens aí. Anexa. Ele vai lá, você diz...
Aí você clica nele e ele fala, bom dia, em que posso te ajudar hoje? Aí você marca a linha que você quer. Não, hoje eu quero análise de balanços. Aí ele, por favor, insira o arquivo. Você insere o arquivo, ele te dá lá. Ele diz, olha, ele acertou aqui, ele errou aqui, ele acertou aqui, ele acertou aqui. E ele ainda te dá um relatório pronto que o auditor só vai assinar ao final. Entendeu? Perfeito. Só vai assinar ao final. Então, os prós e os contras. E depois, no final, vocês podem me perguntar, né? Os prós e os contras. Os prós é o quê? É praticamente 100% de efetividade no controle, não é no resultado, porque ele vai te dizer o que está errado, ele não vai corrigir para você, não é isso? Porque ele é Sim. não é isso, ele só dá feedbacks, né? Ele só dá insights para você, né? Os prós são esses, né? Agora, e os contras disso? Primeiro é por quê? Porque é uma coisa que a gente não tem pensado muito nisso ainda. Em 1929 teve aquele problema nos Estados Unidos da grande recessão, então tá desemprego, mas eu não posso distribuir, ficar jogando dinheiro do avião, porque isso ia gerar uma confusão, então tá. A gente começou a mandar cavar buraco e de tarde vinha uma equipe cavava, a outra enterrava e a gente pagava. Beleza, né? Para distribuir, né? O efeito multiplicador. Aí o dinheiro que aquele cara recebia ali, ele ia na padaria, comprava um ovo, comprava um negócio. E a economia tá. Mas e hoje em termos de inteligência artificial? Como eu falei, o audita hoje, não é isso? Um trabalho que o auditor demorava 15 dias para fazer, ele faz em 2 horas. O Athena agora, ele vai fazer em 20 segundos. E como é que vai ficar os auditores, né? Porque veja bem também, porque essa área que eu estou trabalhando é a área de sistema especialista. E o que é um sistema especialista? Ele dá todo o assessoramento para o profissional, mas ele não substitui o profissional. Por quê? Porque ele não tem sensibilidade, tá certo? Você pega, avalia uma gestão no período da pandemia, vai ser um caos. O Athena, ele não está preparado ainda, né, para dizer, poxa, pandemia, morreu o contador. Não, o Athena não quer saber quem morreu lá, infelizmente. Morreu. Já você, a depender da nota técnica que o administrador encaminhar para o Tribunal de Contas, ele vai falar, não, teve problema sui generis, reduziu o INSS, reduziu transferência voluntária, então não deu para cumprir. Não teve. Isso, ele não tem sensibilidade. Então é por isso que ele ainda não substitui o sistema, o ser humano. Por quê? Porque essa parte de machine learning e linguagem neural ainda não permite, mas vai permitir, em muito pouco tempo vai permitir isso. Mas eu volto à questão do desemprego. Por exemplo, começa a gerar desemprego. Porque, por exemplo, você vai para uma prefeitura dessa, tem um contador, tem um assessor de contabilidade, tem um digitador, tem tudo isso. Essa parte morre, só vou precisar do quê? Do controlador geral para quê? Para pegar o documento, que pode ser gerado por uma empresa particular, jogar lá, meu relatório está pronto para encaminhar para o Tribunal de Contas. Mas continua precisando do recurso humano para fazer o planejamento em cima desse relatório. Sim, exatamente. Mas aí é outro nicho, né? A gente eu estou trabalhando num nicho específico do controle. Mas de gestão de planejamento, tudo isso vai acontecendo aos poucos. Por exemplo, o Athena agora, esse é o Athena Auditoria. A gente já está falando do Athena Gestão, que vai fazer esse trabalho do IGM. Ele vai pegar lá, desde o PPA, e vem até o seu resultado de prestação de contas, vai comparar tudo aquilo que você fez e o que você deixou de fazer, e vai começar a te dar insights cruzando com a receita que você previu para aquilo. Aí ele já vai lá, sua dívida ativa está alta, né? Por exemplo, falando em termos do conselho de vocês, tem muita gente deixando de pagar? Se tem muita gente deixando de pagar, eu não tenho como realizar mais ações, não é isso? Lá na prefeitura, se muita gente não paga o IPTU e não paga o INSS, não vem dinheiro, só tem o dinheiro das transferências constitucionais, que são carimbadas, como você disse, ou de transferências voluntárias, que pode ser para muita coisa, mas também é carimbada. Eu não posso tirar o dinheiro da festa para fazer tapar buraco. Não é? Você está entendendo? Mas a festa vai ser no lugar onde tem buraco. Paciência, o dinheiro para buraco é lá na infraestrutura. Aqui é turismo, né? Pode até ser que tenha uma linha para isso, mas, falando em linguagem geral, não seria, entendeu? Então, é tratar cada caso disso. Ele vai lá desde a essência e vai. Né? Agora, a sensibilidade ainda vai ficar faltando? Vai, por muito tempo. Mas a gente já consegue perceber, por exemplo, no chat GPT, a depender do prompt, do comando que você dá, por exemplo, vou entrevistar, finja que você é entrevistador de um podcast, e você vai fazer uma entrevista com um programador de inteligência artificial. Quais perguntas poderiam ser feitas? Como poderia ser desenrolada essa... Né? Ou então vai preparar uma aula. Vou preparar uma aula. Quais sugestões de dinâmicas você me dá? Então, a gente está, como você falou, nesse processo de evolução
E né? rápido, Que e rápido. muito rápido, porque até esses relatórios que já são gerados, logo vão ter alguns sistemas Sim. que vão trabalhar algumas sugestões. Mas a gente volta para a questão do humano, né? Sim, É como você falou, quando você saiu do interior da Bahia para trabalhar no Ministério das Cidades, você conhecia as vulnerabilidades mais de perto, né? E chegou em um outro local que fazia o planejamento dessas ações. Então, trazendo na perspectiva da inteligência artificial, mesmo que traga algumas sugestões, vão ser sugestões gerais. Ainda assim, a gente vai precisar do humano pensante, com expertise, para mexer nesse planejamento. Né? Porque, como eu falei, é você treinando o robô, não é isso? É uma linguagem de conhecimento. Aí, por exemplo, será que a política que eu aplico em Ilhéus, não é isso? Serve para Teolândia ou serve para Itabuna? Não. Por quê? Porque Ilhéus tem recursos naturais que podem ser potencializados. Tem rio, tem mar, que a depender do índice de pobreza pode se desenvolver técnicas de pesca, uma série de outras coisas que em outro município não tem, entendeu? Então tem especificidades que você não dá para correlacionar. O próprio perfil da população, qual é o perfil da população? Tem mais idosos, tem mais jovens? Então é uma série de fatores que é muita coisa. Imagine o tamanho de um banco de dados para absorver isso. É isso? Não digo nem nível mundial, vamos colocar em nível de um bairro. Se a gente quiser começar por um bairro, imagine o nível da quantidade de informações, né? E esses servidores todos, e a energia para manter esses servidores, né? Porque vai precisar de energia, eu vou precisar de silício, eu vou precisar de uma série de outras coisas, não é isso? E isso, o índice de obsolescência desses equipamentos é muito alto. E esse lixo, né? Esse lixo tecnológico vai para onde? A gente vê toda hora falando do espaço aí, o que tem de satélite e de lixo espacial orbitando a Terra aí, que se um dia der um problema lá, esse negócio começar a cair aí, meu Deus do céu, minha antena parabólica vão derrubar, vão derrubar minha antena parabólica, vou perder o jogo do Corinthians, entendeu? Então, para onde é que vai esse lixo? Para onde é que vai esse lixo? Então tem uma série de fatores, e essa semana teve até um cientista aí que recebeu o Nobel de Física, você viu ele falando que a grande preocupação dele é com os encaminhamentos que vão dar para a inteligência artificial. Depois procurei na internet, você vai ver que interessante. E ele foi um dos precursores da inteligência artificial. Só que ele está vendo a coisa tomar uma proporção, né? Tão de... Porque quem tem muito dinheiro está fazendo coisas aí que não está pensando. Ele está pensando no agora. Ele não está pensando em desenvolvendo tecnologias e uma série de coisas, que ele não está fazendo desenvolvimento sustentável, que é o que a gente fala, né? Para as próximas gerações. Ele está pensando no agora. Tá, mas e toda essa sucata que você está produzindo? Você vai colocar onde? Dentro da sua casa? E quando não couber mais lá, você vai querer colocar na minha casa? O lixo? E o interessante, Edson, que você vem falando na realidade, porque quando a gente vai para os congressos, eles estão falando muito em automação. Tudo é automação. Que a gente tem que fazer automação, o serviço de enfermagem mesmo. Num congresso agora que eu fui para o CBCenf, eles falaram muito em automação do consultório em si, né? Que é o que tem de perspectiva. Mas aí, na sua fala anterior, a gente vem percebendo também que por mais que se gere um desemprego para algumas áreas, infelizmente com a IA vai gerar, né? Vai. A gerar não tem muito para onde correr, mas a gente percebe outras potencialidades de serviços dentro dessa perspectiva, né? Talvez para essa questão tão robótica, porque acaba sendo robótica. Quando a gente pensa nas auditorias em si, é algo muito repetitivo, mecânico, é a avaliação de números e de dados que o computador ele consegue fazer muito bem. Mas a gente vai percebendo que outras áreas humanas o robô não vai conseguir fazer. Né? E aí você percebe outras potencialidades de serviço mesmo. Por isso que a gente fala, até lá nos cursos que eu dou lá para os colegas lá da auditoria, eu falo, pare, volte a estudar, porque a gente começa a chegar num estágio que a gente, né? Eu não consigo, sinceramente eu não consigo, mas tem gente que chega num estágio que fala, não, eu queria passar no concurso público, passei, agora é ver o calendário de festa em Salvador e fazer minha poupancinha para ir, beleza, tranquilo. Mas volte a estudar, por quê? Porque não tem mais lugar para auditor, não tem mais lugar para programador, tem lugar agora para gestores de informação. A robótica, ele exige o quê? Gestor de informação. Por quê? Porque aquela informação que você passava um mês para me entregar e muitas vezes estava errada, tem alguém que está fazendo. Agora, como ela falou, eu não tenho alguém ainda que tenha sensibilidade para tratar essa informação do jeito que a sociedade precisa. Então a gente precisa de gestores da informação. Entendeu? Que é pelo caminho que você está indo aí. E é um nicho bem
promissor. O que é que você avalia assim, como maior dificuldade para a implementação desses softwares, dessas IAs dentro dos municípios, né? Dentro das prefeituras, dentro das secretarias? O que é que você avalia assim, que é um fator dificultador? Bom, É só o custo? Não, eu costumo falar o seguinte, que para cada projeto que você vai desenvolver, você tem que fazer uma análise de requisitos, né? Um detalhe que eu falo sempre é que tinha que ter lógica desde o do primeiro ano. Não estou falando para puxar a sardinha para o meu lado, não. Mas lógica, ela ajuda você pensar. Ela ajuda você pensar. Você está entendendo? Dentro da administração pública, a gente tem a gente tem as áreas afins, que é saúde, finalísticas, que é saúde, educação, etc. Mas a gente tem as áreas estratégicas, que são as áreas meio, que é o quê? Direito. Por que direito? Porque eu não posso fazer nada fora do que a lei me obriga, beleza? Eu tenho economia, por quê? Porque eu tenho que entender o fluxo macroeconômico e o contexto daquele país ou até mundial para saber se eu vou ter as receitas que eu preciso. Contexto macroeconômico, quando eu falo, é saúde, educação e uma série de outras coisas, né? O contexto, né? Saúde, quando eu digo, Covid apareceu, quebrou, então o contexto macroeconômico, beleza? Para ver se a contabilidade para registrar e a administração para gerir os processos, é o planejamento, você está entendendo? Então passa por esse caminho. Então voltando, infelizmente hoje ainda na administração pública, diferentemente de Suécia, Noruega, países nórdicos, até Japão um pouco, Itália agora também tá focando, depois do Berlusconi está focando um pouco nisso, é meritocracia na administração pública. Eu não estou falando lá da burocracia não, porque aquilo foi distorcido, meu amigo fez tudo certo, só que o conceito dele de burocracia virou problema e na verdade não era, ele pensava nisso, só que infelizmente a gente vende o peixe do jeito que a gente quer, não é isso? Então eu acho assim que tem que ter meritocracia, tá? Existem os conchavos políticos, eu acho que tem que separar política e administração, tá? Tem a política, tem, mas tem cargos dentro da estrutura do município que podem contemplar os acordos dos políticos, mas gente, cargos estratégicos precisam ser pensados por conta disso. Não pessoas só técnicas, é o que pessoas Júlio fala. técnicas. E não é só para o resultado finalístico, não. É para o resultado da sua própria gestão. Você, como gestor, que almeja ser um deputado, que almeja ser um senador, não adianta. Se você não tiver uma equipe estratégica pensando por você, além dos prejuízos, não é isso? Que você acarreta a população, você acarreta a si mesmo, porque você tem que devolver dinheiro para o tribunal, muitas vezes você tem conhecimento, não, porque eu sou um grande empresário, eu chamo gente do meu rol de empresários para me ajudar. O cara está cometendo atrocidades muitas vezes sem saber, só que a lei é clara, ela diz, a ninguém é facultado o direito de desconhecer a lei. Se você assumir um cargo que não lhe é competente, e tá aí, meu amigo, fez isso, agora você vai assumir. Você assume. Aí agora vai pagar a multa, você tá entendendo? Então é isso. Esse é o principal problema, né? São as peças que você coloca. O segundo problema é a estrutura. Você vê, o governo federal tem muito dinheiro, tem equipe para estar desenvolvendo tudo. O município não tem, você está entendendo? Muitas vezes o cara que está ali é um técnico de informática do tempo de Word, do Excel, que parou de estudar há muito tempo. Ele sabe o Word e Excel e no máximo abrir o servidor e dar uma pancada no disco rígido quando trava lá, acende aquela tela azul, né? Ele vai lá, desconecta o cabo, só para aí, quando ele só sabe fazer aquilo, você está entendendo? E outra coisa é o recurso mesmo, o recurso, quando eu digo não intelectual, porque eu já parei, mas os recursos físicos, estrutura, equipamento e etc, que ele não tem. E quando a gente manda, ele não tem como usar, que é o exemplo de que eu falei das máquinas que ficam sucateadas lá no canto. Por quê? Porque esqueceram de dimensionar um quadro de distribuição que suportasse a carga daquela máquina que vai ser utilizada. Então, voltando aqui, é o quê? Passa desde o núcleo estratégico, pela capacitação profissional do núcleo meio, né? Porque a gente tem o estratégico, o tático e o operacional, né? Isso não estou nem lá falando do operacional, mas eu estou falando do povo que pensa, do povo que é obrigado a materializar os pensamentos e dos recursos que a gente já tinha falado anteriormente, que
os recursos próprios, que muitas vezes a gente não tem, e os recursos externos que quando a gente recebe, a gente, por conta dessas outras limitações, a gente emprega errado. Ou até na concepção do projeto, a gente pensa errado e chega ao final a gente vê que não consegue implementar. Então, bem de resumo, é o conhecimento, né? Sim, do gestor. sim, é o conhecimento. Porque quando o Jefferson fala assim, Juliana sempre fala sobre isso, eu sempre falo no nível da enfermagem mesmo. O problema não são as indicações. Né? Se você pensar como gestor, você pode indicar, obviamente, que eu estou no cargo de gestão, eu vou procurar colocar pessoas nas quais eu confio, porque são locais estratégicos, eu não vou pegar o meu inimigo, né? E vou botar lá colocar dentro, lá. né? Ele pode ser até muito competente, mas lógico que existe uma relação, né? Que tem um conflito. Mas é para além do conhecido ser uma pessoa que tem conhecimento, porque é pensar adiante, é pensar que se ele vai desenvolver um bom trabalho, automaticamente eu também vou ter o meu nome elevado, porque ele está desenvolvendo um bom trabalho na minha gestão. Né? Então, realmente, primeiro, eu acho que, né, resumindo o que você falou, é o gestor ter conhecimento dessas ferramentas e ele querer, né, implementar essas ferramentas de gestão. Porque os espaços políticos comportam, né, as suas indicações, as suas negociações políticas, os seus acordos políticos, mas existe aí uma necessidade coletiva que ela precisa ser alcançada e às vezes a gente não vê o índice de efetividade que você traz, fala isso de maneira muito clara, né? Perfeito. Eu acho que eu volto mais uma vez para a questão da população. Eu acho que enquanto a gente... nessas eleições municipais, tudo a gente, né, vendo os movimentos. É fulano de bairro X. É fulano de bairro X. Eu falo, não, gente, eu acho que a gente precisa começar a pensar pessoas de algumas categorias, pessoas não é nem categoria, de algumas áreas, porque um planejamento que vai para um legislativo avaliar, precisa ter pessoas no legislativo que tenham conhecimento da legislação para avaliar. Né? Então, senão a gente passa batido. Então, funcionar mesmo como filtros, não é? Se o planejamento ele não foi feito muito bem alinhado, ele vai chegar no legislativo, é um filtro. Vai bater lá e vai dizer, olha, tem alguém aqui que conhece e a gente precisa voltar. E aí não é porque eu apoio fulano ou não apoio, é porque a gente precisa pensar nessas necessidades do coletivo. A Dani ficou brava comigo a semana passada que um rapaz chegou lá para pedir voto, bateu lá na porta, não sei o quê. Tudo bom, eu sou candidato, se puder, vote em mim aqui. Eu falei, não, eu voto em você, eu transfiro meu título de Brasília para cá se você me explicar o que é PPA, o que é LDO, o que é LOA e de que forma você vai atuar no governo para evitar desvios na execução orçamentária. Aí o cara, não, a gente vai tentar trabalhar lá. Nunca mais ele voltou lá na porta. Porque isso, eu acho que tinha que ter um requisito. Não, eu vou me candidatar a prefeito, governador, vereador, tá, beleza. Vamos abrir a UESC aí, vamos abrir uma universidade dessa aí, vamos fazer uma provinha só de direito constitucional aí, focado no orçamento, né? Vamos focar no orçamento aí, pronto. 10 questões. Opa, tirou 7? Opa, você está apto a ser um vereador. Tirou 0? Ô, meu irmão. Mas e a democracia? Sim, mas a democracia, ela alcança tanto a você, quanto a mim, aos meus filhos e as próximas gerações, né? De que você poderá ser responsabilizado por todos os danos que você causou agora e que poderão ser irreversíveis por séculos, entendeu? Então, minha democracia tinha que ser respeitada também, né? Esse meu direito à democracia, né? Eu acho que isso. Qual é o seu endereço? Não tem que colocar, porque nas próximas eleições, quem for lá na sua porta pedir voto já sabe as perguntas básicas que ele precisa responder. Edson, mas são randômicas, nem sempre que é as mesmas, entendeu? Não, mas ele já tem uma noção, meu amigo, ele já tem uma noção, meu amigo, que na sua porta ele não vai passar, né? Se ele não for muito bem preparado, eu não iria lá, nem eu passava, não corri o risco nem de encontrar com você ali pela praça e você falar, Vic, não, sem condição. Esses dados são de acesso público, o índice de efetividade. Sim, tá lá no Tribunal de Contas dos municípios lá, que inclusive tá o de 2021 lá publicado, todo mundo tem acesso, pode chegar lá, dar uma olhada, né? Os números são é um relatório resumido, tem 15 folhas, os números assim, os indicadores bem palatáveis, assim, uma linguagem bem para atender a sociedade mesmo. Assim como tem várias outras informações aí, quanto a municípios e etc, as informações assim, com uma linguagem bem clara e acessível
a todo mundo, entendeu? Que eu acho que é importante a gente começar a parar um pouquinho, pensar e ter essa visão, nem que não seja pra gente, né? Porque aí fala, não, pô, o cara já tá com 60 anos, quase fim de carreira. Sim, mas então pensa nos seus netos, nos seus filhos, nas gerações que virão lá pra frente, que não necessariamente se sentirão satisfeitas com um show ou com a promessa de uma telha ou de um saco de cimento, né? Isso da pavimentação da minha rua. Okay? E como isso muda, uma dessas conversas eu acabava ficando muito vislumbrado com algumas inaugurações, e Júlio falava, amigo, vamos olhar a efetividade do quanto que você... Se isso não é um elefante branco, a gente vê às vezes tantas coisas sendo abertas, e na realidade é mais um elefante branco, que não tem efetividade mesmo. E quando você começa a perceber qual é a efetividade daquela instituição sendo aberta, daquele serviço sendo aberto para a população de fato, né? Ou é só mais uma campanha política, mais um movimento político para chamar a atenção da população. Isso muda muito a mentalidade. Aí volta para uma questão política de quem que a gente vai entregar o nosso voto, entregar o que a gente pensa como para a sociedade mesmo. Até aquela coisa simples, o quê, né? Por quê, quanto e para quê. Pronto, se respondeu isso aí, ó, vai ter efetividade. Não respondeu uma dessas aí, meu amigo, um abraço, já era. Edson, quais são as suas perspectivas futuras? Então, menina... Vendo aí o desenrolar, né, da inteligência artificial, vendo todo esse processo, que às vezes a gente pensa que estamos evoluindo, que as pessoas estão buscando mais informações, às vezes a gente dá uma desestimulada. Quais as suas perspectivas? Como é que você vê o cenário? A gente já... Quando eu fiz o mestrado, né? Quando eu fiz o mestrado foi porque a gente tentou ter reuniões com parlamentares e eles disseram que acharam um projeto muito interessante, mas que não tinha o respaldo acadêmico, né? Não, mas isso aí não tem respaldo acadêmico, né? O que a universidade diz disso? A gente foi para a universidade, conseguimos o mestrado. Eita. E agora a gente vai correr atrás do doutor. Eu ia tentar cursar direito agora, para não ficar sem fazer nada, ia cursar direito para fechar meu ciclo ali lembra que eu falei? Contabilidade, administração, não é isso? Eu ia fechar lá o ciclo, economia e direito, ia fechar, mas eu pensei em continuar o doutorado para ver se a gente consegue validar o Athena, para que ele passe a constar na lei de responsabilidade fiscal e esteja lá no site do município disponível para a Júlia, para o Jefferson e para todos os cidadãos acessarem lá. Deixa eu ver aqui hoje no Athena como é que está a efetividade da gestão do nosso prefeito aqui. Não tá bom nisso, né? Calcanhar de Aquiles você quer virar, né, pois meu filho? Pois é, mas... Eu acho que a gente precisa Mas ninguém quer isso. Mas é isso, eu acho que a gente precisa mudar o pensamento. Não é o calcanhar de Aquiles. É uma ferramenta que que vai te ajudar no planejamento. Né? Se a gente continuar pensando que é o calcanhar de Aquiles, realmente, mas na verdade é aquilo que a gente falou. Se a sua gestão vai bem, você pode se candidatar futuramente para o que você quiser, porque os resultados eles estão aparecendo, a efetividade está aparecendo, né? Mas aí realmente a gente mudar um pouquinho a chave. Isso, mas aí a gente traria uma outra perspectiva, que é mudar o perfil dos nossos políticos, que é muito por interesse próprio e não interesse coletivo. Mas esse é o interesse da população, por isso que eu perguntei com as perspectivas também, porque a gente tem que mudar a cultura A gente fez um curso aí, eu e um amigo da STN, para 89 municípios de um estado aí. O governador participou e tudo. E a gente ofereceu o audito de graça. Aí, sabe quantos aceitaram? A princípio, 2. No dia da reunião, eu quero. Depois a gente foi procurar. Vocês estão querendo trazer cobra pro meu pé, rapaz? Aí não vai. A gente quer coisa que facilite o nosso trabalho. Não quer que dificulte. Ninguém quis o audito de graça. De graça, ninguém quis. Mas entendeu? É o que ele está falando. É a visão. Porque acaba expondo. Porque, de fato, se a gente for olhar, ela expõe, de fato, a gestão. Né? Se a gestão não for uma gestão comprometida. E aí, mas expõe a gestão, se você tem... É isso, é mudar. Porque assim, é mudar o pensamento. Eu, como gestora, vou falar do prefeito. Vamos falar de prefeitura, a nível de prefeitura. Não tem como... Eu sempre falo, gente, foi eleito um prefeito, mas a gente tem que ter a compreensão também de que ele não vai saber tudo. Que ele não vai saber. É por isso que existem existem pessoas que têm que estar em pontos estratégicos, que têm que ser pessoas técnicas. Então,
Pronto, eu como prefeita, eu quero que as coisas andem, eu realmente quero a efetividade das minhas ações, mas também quero me reeleger lá na frente. Lógico que tem toda a questão política envolvida, mas eu quero resultados. Mas eu não sei da sua área, Edson. Eu não domino a sua área, mas você está contratado. Eu vou medir também a sua efetividade. Então, a inteligência artificial, os softwares, eles vêm para isso. Eu não compreendo, mas vai me trazer resultado. Aí eu vou sentar aqui, olha, Edson, vamos aqui, vamos conversar aqui, o que está acontecendo? Né? Então, você tem carta branca para resolver isso e não está tendo efetividade. E você quer me prejudicar? Vamos sentar aqui. Então, é realmente a mudança de pensamento de quem está à frente da gestão. Não, mas na realidade, quando eu falo que é o calcanhar de Aquiles, eu concordo com você, eu acho que precisa mudar, mas talvez seja muito da nossa população, porque e aí eu tô falando como maioria, tá? Como a maioria dos nossos gestores, que os nossos políticos, eles veem o Brasil e veem as prefeituras, o Estado, que é um depósito, na realidade é uma coleta, né, e não um depósito de entrega. Eu acho que a população ela precisa mudar. E quem que a gente está entregando o nosso voto? Eu acho que a população... Na verdade, o que é que eu quero enquanto população. Isso, né? Porque eu estou pensando... as ações são coletivas, mas eu estou pensando de maneira individual. Isso. Então... E aí é uma discussão muito mais polêmica nesse sentido, porque... É muito mais difícil, não é nem polêmica, não. Porque realmente é mudança de cultura, mudança de pensamento, enfim. E como vocês falaram aí, no Pode Pai número 6.200 e alguma coisa, eu vou voltar aqui, não é? Para finalizar essa conversa. Falando justamente sobre essa perspectiva política de Edson. O que Edson acha politicamente? Aí, pelo que eu estou imaginando aqui, vai aparecer uma imagem holográfica minha aqui falando, aí eu te disse. Aí eu vou estar lá dizendo, tá vendo, Jeff? Eu te disse. Falei. Não tinha, eu falo que não tinha os Jacksons, né? Pois aquele desenho, os Jacksons. Há quanto tempo os Jacksons quando eu peguei já não passava mais. Quando eu cresci não passava mais. Eu não sei o que é. Você eu não sei não, mas você mesmo não. Em 89 você já estava formado, eu estava nascendo, viu? Aí você vem querer passar. Corta essa parte aí na editora, tá pensando só você na edição aí, tá pensando só você que sabe fazer conta, né? Mas os Jacksons eu não sei mesmo não. Boiei real. Os Jetsons. Os Jacksons. Boiei real. O carro dele já era uma nave. Ele colocava uma pílula assim, já era um hambúrguer, era um negócio. Tipo um NASA mesmo, cara. Um negócio. Eram uns que a cidade era tipo meio que flutuante, lembrei. É porque era muito pequeno. Ele viu no YouTube recentemente, ele viu no YouTube. Recordar é viver, é isso. Edson, eu queria assim, te agradecer. A gente ficaria realmente... Acho que toda vez que a gente termina o bate-papo, a gente diz que ficaria horas, né? Mas é porque realmente, assim, apesar de ser um tema muito complexo, porque envolve contas, envolve auditoria, né? E talvez muitas pessoas não tenham despertado o interesse, mas é um tema extremamente relevante, extremamente interessante. Eu consegui sair da arquibancada prêmio e desci, meu filho, para a interação. Eu falei, Deus do céu, o tema é muito interessante. E a forma como você traz, trazendo exemplos, né, bem mais reais, né, saindo muito da lógica da matemática e tal, e trazendo isso de maneira muito mais clara, assim, ficou excelente. Eu gostei muito de sair... saio, né? Contemplada. Bem contemplada, assim. E pano pra manga, que a gente ainda vai conversar muito depois aqui desse episódio, né? Ter a oportunidade de conversar, porque realmente, assim, é um sistema muito interessante. Eu acho que para tudo, como você falou, dá para auditar, dá para avaliar, desde a barbearia até qualquer outro tipo de gestão maior, né? Macro. Queria muito te agradecer por essa oportunidade, né? De estar aqui na nossa mesa. Justamente eu agradecer também, né? Direção, tá tranquilo o som aí? Tá? Foi o meu que bateu, trampo. Mas realmente agradecer, foi muito interessante mesmo, né? Quando o Júlio propôs o tema, eu sou meio arredio em relação apesar de ser jovem, né? Eu sou meio arredio em relação às tecnologias e às IAs em si. Eu tenho uma dificuldadezinha, né? Tic-tac às vezes não funciona tão bem, né? Quando o Júlio veio com a proposta, falei, um tema interessante, mais complexo, mas você traz uma clareza e de como que a gente pode usar isso realmente no cotidiano, né? E dessa correlação com o que a gente vai vendo na nossa... Principalmente, a gente sempre vai trazer para a saúde, mas do quanto essa não efetividade está correlacionada com esse planejamento, com essa gestão, né? Com essa auditoria que às vezes não é executada de uma forma tão efetiva como deveria ser, né? Foi um bate-papo bem interessante mesmo. Eu agradeço a oportunidade imensamente. Espero que vocês propaguem, né?
na sua casa, com seus filhos, na academia, não é isso? Meu no Deus, trabalho. na academia. Ele olhou pra mim e disse na academia. Não, ela dá aula de manhã, de tarde e de noite. Ela então, tá na num projeto de academia. 21 dias, meu Pois filho. é. Tá super fit Então, nisso. Sinceramente, de coração, eu espero que vocês consigam também ir plantando essa sementinha no coração, sobretudo dos jovens, para que exista alguma coisa lá na frente, porque do jeito que a gente está caminhando aí. Para além da nossa casa, os nossos telespectadores estão acompanhando e estão vendo esse bate-papo, né? E na realidade, quando a gente pensou no podcast, eram essas conversas que aconteciam, né? Essas conversas que aconteciam muito. Eu e Júlia, a gente conversava muito sobre essas questões políticas, mas justamente das pessoas elas perceberem do quanto que é importante a conversa, a discussão, entrar em outros mundos que não só da enfermagem. Porque automaticamente você fala de um mundo que é seu, mas que interfere diretamente no nosso mundo, né? Que é a assistência propriamente dita, né? Porque quando essa auditoria ela não é feita de forma eficaz, consequentemente a bola de algodão que está faltando, né? Consequentemente o neonatologista que está faltando, consequentemente quando eu tenho um enfermeiro que é generalista dentro da UTI NEO, isso aconteceu porque houve uma falta de planejamento. Então, a sua área, ela interfere diretamente na minha. Por isso que é tão importante saber para além da enfermagem. Menino! Poxa! Que gancho, viu, velho? Que gancho! Caramba, Meu ele incorporou mesmo, ele incorporou, velho. Desceu real. Parabéns! Vocês já viram? Olha, vocês já viram um menino que o cara pergunta assim, quanto é 7 mais 5? Ele, 32, ele miserável, acertou de novo, vocês já viram? Vai o elogio dele, tira de Tá Gente, obrigado. A gente que agradece. Não levanta, não. Calma, levanta, não acabou, não. ainda não Podcast, acabou, não. não. Nosso público tá esperando. É porque eu fiquei tão empolgado e a minha colega de palco também mas é ficou ao vivo? empolgada. É quase ao vivo. Ah, porque a Dani disse que era gravado. É gravado, mas é praticamente como se fosse, entendeu? Não, pra mim não. É porque ela ficou tão empolgada. Depois ele vai editar. Não, aqui não sai nada editado. Ah, tá, Aqui é o nosso bate-papo real. Então, real. aqui não tem Então, ainda edição. bem que eu não E Júlio falei ficou muito besteira. empolgado, entendeu? Muito Ele empolgado. falou muito bonito, muito Tá vendo? bonito. Não, eu também. Foi. Nossa, mãe. É Edson, sinal que alguma coisinha aí ele. você já plantou? Foi a sementinha. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, né? E falasse qual é o Instagram de Edson Passos, onde é que as pessoas podem conhecer mais, né, dos softwares que são desenvolvidos, dessa busca, né, que Edson faz por melhorias de sistema de informação, pela inteligência artificial voltada aí para esse processo de gestão. Então, fala aí que você está começando a mexer mais no seu Instagram, não é isso? As pessoas não vão encontrar muita coisa ainda não, porque ele não é muito e você usa mais o Facebook, não é isso Pois também? é, menina. Então, é porque eu tenho uma assessora de marketing aí que cuida mais dessa parte. Só que ela cuida mais dela do que do meu, entendeu? É porque ela também tem um projeto muito importante, o Podpai. Então, E ela tem se dedicado, né? aí A eu- gente não tem o que se queixar. Você está se queixando, eu tô... Pois é. E aí eu não... sinceramente, eu também, embora seja da área de tecnologia, só que eu sou o back-end, aquele cara que fica atrás, desenvolvendo, treinando máquina. Eu não sou aquele cara que fica ali na frente. Bom dia, hoje eu digitei 30 páginas. Eu não já fico sou essa assim. pessoa. Pois não, Alguém fala e eu, mas tipo assim, precisa ter. Eu acho que precisa ter. Eu sou né? interlocutor Né? só. Isso. Precisa ter o cara que planta o café e o cara que bebe, que sou eu, né? Isso então são fases. Então, minha página lá do Instagram é Edson G. Passos, né? Nós temos o site Contabilidade Pública Fácil, que tem 5 mil membros lá participando. Nós temos também lá dentro também do Facebook Prefeituras e Câmaras, Controle Interno, que tem uns 2 mil participantes lá. Dentro dessa mesma página do Facebook, nós temos inúmeros vídeos lá de capacitação, de treinamento. O site para desenvolvimento de soluções, e são soluções desde tecnológicas até consultoria e capacitação. O EGP Consultoria, depois ele corta lá, egpsoluções.com.br, não é isso? E é isso que eu tenho para hoje, só de canal dessas paradas todas aí, até minha assessora. É EGP Oficial, gente. Então, tá vendo aí como é bom a gente ver? O meu Instagram é EGP Oficial.
Nós temos também as páginas do Facebook Contabilidade Pública Fácil e Controle Interno e Câmara Municipal, né? O Contabilidade Pública Fácil, ele é mais voltado para ações dos contadores e Prefeitura e Câmaras, mais voltada para os gestores, orientações aos gestores, né? Sendo que lá também tem alguns cursos que a gente promove periodicamente, com a emissão de certificado e tal. E o nosso site para consultoria técnica, desenvolvimento de soluções e etc. é egpsoluções.com.br. Muito obrigado Arrasou. pela oportunidade. Arrasou. Sigam, né, se informem melhor, né, e propaguem, né, o quanto que é importante que essas informações cheguem e que os gestores sintam mais essa necessidade, né, vejam mais a necessidade realmente de controlar melhor e planejar melhor. Não é isso? Agora a gente vai olhar para aquela câmera aqui e vai dar tchau para os nossos seguidores. Seus patrocinadores, senhora. Agradecer mais uma vez, meu Deus, meus patrocinadores. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Clínica Life, Quality Ambulâncias, né? Mais uma vez, sem eles, esses episódios não estariam acontecendo da forma que estão. Não estariam acontecendo, né? Porque nós estamos aqui, não é isso? Mas o apoio deles é extremamente relevante. E você que também quer apoiar o nosso podcast, quer ser um parceiro nosso, só entrar em contato com a nossa assessoria e aí a gente está discutindo também essas parcerias. É isso, eram 2 iPhones, um microfone e um sonho. E a gravação. E aí tá aqui. Pronto. Vamos Mas, dar gente, tchau muito agora. obrigado, né? E aquela câmera ali. Aquela câmera ali. Pronto. Isso. Vamos dar tchau. Tchau, galerinha.